Num dia claro de verão, ele partiu e nunca mais regressou. Equipas de busca vasculharam as margens, inspecionaram as baías e os canais, mas não encontraram sinais de colisão, nem um barco virado, nem sequer uma peça de roupa. Amigos e familiares esperavam que ele pudesse ter se aventurado mais fundo nos pântanos e perdido o contacto, mas passados alguns dias, tornou-se claro que ninguém o tinha visto desde a sua partida. As primeiras semanas da investigação seguiram o procedimento padrão: verificação da rota, entrevistas a testemunhas e estudo das condições meteorológicas. No entanto, desde o início, surgiram estranhezas. Não havia testemunhas oculares que o tivessem visto partir, nem sinais indiretos de que ele tivesse deixado o lago por vontade própria. Na sexta-feira, 13 de julho de 2018, Anthony Rivers, de 40 anos, chegou à margem norte do Lago Catoosa, na Louisiana. Era um caiaquista experiente, que participava em competições locais de remo e, frequentemente, fazia viagens a solo. Desta vez, planeava remar ao longo da borda leste do lago, onde chuvas fortes tinham criado novas baías e canais. Segundo amigos com quem esteve na véspera, ele planeava partir por volta das 9 da manhã e regressar ao anoitecer. No momento da partida, o tempo estava favorável. A temperatura rondava os 28 graus Celsius, com um vento sul fraco e nebulosidade variável. O nível da água estava mais alto do que o normal após vários dias de chuva intensa e, em alguns locais, a linha da costa tinha sido erodida. Rivers chegou ao local num Nissan Xterra azul escuro, transportando na bagageira o seu caiaque verde, de um só lugar, um contentor estanque com pertences pessoais, um colete salva-vidas, um remo de fibra de carbono e uma câmara Canon numa caixa protetora. Por volta das 8h30 da manhã, ele descarregou o caiaque num pequeno cais de madeira, perto de uma base de pesca abandonada há vários anos. Naquele momento, estavam no cais dois pescadores locais, que mais tarde afirmaram não conhecer Rivers, mas viram-no remar em direção a sudeste. Ele vestia uma camisa de manga comprida de cor clara, um boné de beisebol e óculos de sol escuros. Às 11 da manhã, o seu telemóvel transmitiu o último sinal para uma torre de telecomunicações localizada no lado sul do lago. Depois disso, a comunicação perdeu-se. Os amigos tentaram ligar-lhe depois do almoço, mas o telemóvel estava fora de área. Quando ele não regressou, nem contactou ninguém ao anoitecer, o seu irmão, Michael Rivers, comunicou-se o seu desaparecimento à polícia da paróquia. Nessa mesma noite, o seu carro, com o reboque do caiaque, foi encontrado no local de onde partira. Dentro do veículo havia um saco com roupa seca e uma garrafa de água. A polícia iniciou imediatamente as buscas na linha da costa, num raio de 1,5 km do ponto de partida, mobilizando 4 barcos a motor e uma equipa de mergulhadores de resgate. As buscas continuaram até ao anoitecer e foram retomadas na manhã seguinte. Durante os 3 dias seguintes, a área central do lago e os canais próximos foram inspecionados. Não foram encontrados remos, partes do caiaque ou o colete salva-vidas. Segundo os habitantes locais, não havia corrente forte no lago naquele dia e era improvável que o caiaque tivesse sido arrastado para águas abertas. Uma preocupação particular era uma secção de margem desmoronada, na área por onde ele deveria ter passado, formada após as chuvas de julho. Os locais falavam de fossas subaquáticas e sumidouros kársticos que ocasionalmente se formam nos sedimentos do fundo. No entanto, na altura do seu desaparecimento, não tinham sido reportados deslizamentos de terra, pelo que a teoria de que um sumidouro tivesse engolido o caiaque não foi inicialmente considerada prioritária. Os amigos afirmavam que Rivers era um remador cuidadoso e experiente, que nunca saía sem colete salva-vidas e mantinha sempre consigo um saco impermeável com os seus documentos e equipamento.
A polícia solicitou dados das câmaras de vigilância da área, mas as gravações estavam incompletas. A única confirmação da sua rota foi o testemunho dos dois pescadores que o viram afastar-se do cais. No final da primeira semana de buscas, foi oficialmente anunciado que as operações ativas seriam suspensas por falta de novas pistas. Os relatórios indicavam que ele poderia ter se afogado num acidente, mas não havia provas que sustentassem essa hipótese. O seu carro foi levado para um parque seguro e os seus pertences pessoais foram entregues à família. 7 dias após o desaparecimento de Anthony Rivers, a 20 de julho de 2018, ocorreu um deslizamento de terra parcial na parte sul do Lago Catuosa. O local ficava a aproximadamente 5,5 km do ponto de onde ele partira. Segundo pescadores locais, o solo começou a desmoronar-se pela manhã, por volta das 9 horas, acompanhado por um ruído característico e pela formação de uma mancha turva na superfície da água. A água naquela área escureceu rapidamente e bolhas de gás começaram a surgir. Uma equipa do Serviço de Proteção da Água da paróquia chegou ao local para avaliar o risco de novos colapsos. Uma inspeção visual revelou que o desmoronamento tinha aberto uma depressão na linha da costa, levando a uma chamada cratera subaquática, uma formação em forma de funil com mais de 4,5 metros de profundidade, ligada ao canal principal por um túnel submerso. Como a área estava na zona de busca ativa pelo caiaquista desaparecido, foram enviados mergulhadores. Nos primeiros minutos do mergulho, eles descobriram um grande objeto verde claro no fundo. Era o caiaque, completamente submerso, mas pousado sobre o casco, sem fendas ou danos aparentes. Dentro do cockpit, havia um saco de PVC amarelo selado, preso sob as tiras. Quando o saco foi trazido à superfície, foi aberto na presença de polícias. Dentro estavam uma carta de condução em nome de Anthony Rivers, uma carteira de plástico com cartões bancários, uma pequena câmara digital, Canon, numa caixa protetora, e 3 baterias sobressalentes. A câmara estava desligada e o cartão de memória no lugar. Não foram encontrados sinais de luta, rasgões no tecido ou danos no colete. O colete, salva-vidas, não estava perto do caiaque, o que levantou dúvidas aos investigadores, pois Rivers, segundo seus familiares, usava-o sempre. O remo também não foi encontrado na cratera nem no leito do rio adjacente. A descoberta do caiaque levou a polícia a 2 teorias principais: um acidente em que o caiaque foi sugado para a cratera, ou a colocação deliberada da embarcação no funil para ocultar vestígios. A segunda teoria era apoiada pelo fato de a margem estar estável no momento do colapso e a probabilidade de o caiaque ter caído acidentalmente na cratera no dia do seu desaparecimento parecer extremamente baixa. A câmara foi enviada para análise forense. Os resultados iniciais mostraram que as últimas fotos foram tiradas no mesmo dia, 13 de julho, entre as 10 e as 11 da manhã. Mostravam fragmentos da linha da costa, plantas aquáticas e vários objetos fotografados a longa distância. A qualidade das fotos permitiu distinguir, numa das imagens, a silhueta de um barco a motor num antigo cais de uma base de pesca abandonada. Este detalhe despertou imediatamente o interesse dos investigadores, pois, segundo os habitantes, a base estava fechada há mais de 5 anos. O proprietário do local, registrado nos arquivos da paróquia, estava na lista de pessoas anteriormente condenadas por caça furtiva. Após a recuperação do caiaque e a apreensão dos itens, as buscas pelo corpo continuaram por mais 4 dias, mas sem sucesso. A investigação foi oficialmente classificada como aberta, com medidas ativas suspensas, restando no processo apenas os relatórios de entrevistas e as fotografias do cartão de memória. A 27 de agosto de 2019, pouco mais de um ano após o desaparecimento de Anthony Rivers, a polícia da paróquia de La Salle recebeu informações
de que fora detetada novamente atividade na área da antiga base de pesca. O relatório veio de um inspetor do Departamento de Recursos Hídricos, que, ao patrulhar a zona costeira, notou sinais de presença humana recente, pegadas frescas na areia molhada, restos de uma fogueira e embalagens de plástico de alimentos com prazos de validade recentes. A 29 de agosto, uma equipa de 4 polícias e 2 funcionários da Guarda Costeira chegou à base. Ao inspecionar os armazéns, num dos quartos repletos de redes velhas, boias e remos partidos, descobriram um monte de equipamento de pesca molhado num canto. Entre o lixo, havia uma grande rede de pesca feita de corda sintética. Ao tentarem movê-la, os agentes ouviram um som distinto de algo a estalar. Levaram a rede para fora e começaram a desenrolá-la. Lá dentro, encontraram ossos humanos, alguns dos quais firmemente enrolados em laços de corda. Mais tarde, peritos forenses determinaram que os restos mortais tinham estado na água por um tempo considerável. Juntamente com os ossos, foram encontrados 2 mosquetões de metal, fragmentos de tecido emborrachado, semelhante à parte de um colete salva-vidas e um pedaço de plástico de um remo. A 25 de setembro, chegaram os resultados do teste de ADN. A correspondência era de 100%. Os ossos pertenciam a Anthony Rivers. A sua família foi notificada e o caso foi oficialmente reclassificado de desaparecimento para homicídio. Durante uma nova inspeção do local, foram encontradas provas adicionais. Sob o soalho de um dos armazéns, havia um esconderijo, um buraco no chão, coberto com tábuas de madeira. Dentro estavam latas velhas com resíduos de combustível, vários rolos de corda, uma caixa de anzóis e uma faca com o cabo danificado. A lâmina apresentava vestígios de corrosão e micropartículas orgânicas que, segundo a análise pericial, correspondiam ao ADN de Rivers. Ao mesmo tempo, os investigadores começaram a investigar o proprietário do local, Gerald M. Sawyer, de 62 anos, com 3 condenações anteriores por caça furtiva e tráfico ilegal de equipamento de pesca. Vizinhos confirmaram que, nos últimos anos, Sawyer tinha sido visto na base durante a noite, apesar de esta estar oficialmente abandonada. Alguns afirmaram ter visto o seu barco a motor na água, perto do local onde Rivers tirou as suas últimas fotografias. A 4 de outubro de 2019, Gerald Sawyer foi levado para interrogatório. No momento da detenção, não ofereceu resistência, mas desde o início afirmou não ter nada a ver com o desaparecimento de Anthony Rivers. Os investigadores começaram por lhe mostrar as fotografias do cartão de memória de Rivers. Uma das fotos mostrava um barco a motor atracado no cais da base e um homem parecido com Sawyer. Ele negou ser ele. O interrogatório durou várias horas. Foram-lhe apresentados os resultados da análise forense. Vestígios do ADN de Rivers na faca, a correspondência entre a corda da rede e um rolo de corda apreendido em sua casa e dados de faturação telefônica que mostravam que, no dia do desaparecimento de Rivers, o seu telemóvel estava registrado na área de cobertura da torre mais próxima da base. Sob a pressão destes factos, ele mudou a sua versão, afirmando que estivera na água nesse dia, mas não se tinha encontrado com Rivers. O ponto de viragem ocorreu quando os investigadores apresentaram as conclusões dos peritos sobre as fotografias. Numa das fotos tiradas do caiaque de Rivers, com a imagem ampliada, foi possível ver o logótipo na lateral do barco a motor, que correspondia ao logótipo do barco registrado, em nome de Sawyer, e vendido por ele apenas 4 meses após o desaparecimento de Rivers. Depois disso, ele pediu uma pausa e, 40 minutos depois, ao regressar à sala de interrogatório, concordou em fazer uma declaração completa. Segundo a sua confissão, no dia do desaparecimento, Rivers testemunhou acidentalmente Sawyer
a descarregar contentores de plástico com substâncias proibidas, entregues por via aquática na base durante a noite. Rivers, que estava por perto, filmou o incidente com a sua câmera. Sawyer só o notou de manhã, quando ele passou pela base de caiaque e percebeu que poderia ter gravado a descarga. Sawyer entrou no seu barco a motor e alcançou Rivers em águas abertas. A pretexto de conversar, aproximou-se e atingiu-o no ombro com um remo, derrubando-o para a água. Rivers usava um colete salva-vidas e tentou afastar-se, mas Sawyer usou uma rede de pesca para o puxar para debaixo do barco. A resistência cessou rapidamente. Ele admitiu ter afogado Rivers, prendendo a rede na âncora, e depois levou o corpo para uma zona mais profunda do rio, onde o despejou. Rebocou o caiaque para a área da cratera subaquática e empurrou para o funil, esperando que passasse despercebido. Pensou que o corpo seria levado pela corrente, mas a rede ficou presa na estrutura de um cais antigo e, passado algum tempo, os restos mortais deram à costa, onde ele os deixou entre o equipamento de pesca num armazém. Com base na sua confissão, nas provas recolhidas e nas conclusões periciais, o Ministério Público acusou Sawyer de homicídio em primeiro grau e tráfico de drogas. Tendo em conta as suas condenações anteriores, o tribunal sentenciou-o à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após a confissão de Gerald Sawyer, os investigadores reconstruíram a cronologia completa dos acontecimentos. A análise das fotografias extraídas do saco impermeável, com os seus metadados de GPS, foi crucial. A primeira foto foi tirada às 10h08 da manhã. A foto-chave, com o barco a motor na base, foi tirada às 10h42. Os dados do localizador GPS do barco de Sawyer mostraram que, às 10h55, ele deixou o cais e dirigiu-se para sudoeste, alcançando o caiaque. Às 11h03, o aparelho registrou uma diminuição de velocidade para quase zero, presumivelmente o momento da colisão. Minuto a minuto, a rota de Rivers foi a seguinte. Às 9h08, ele deixou o cais. Às 10h42, tirou a fotografia do barco a motor na base. Às 10h52, Sawyer iniciou a perseguição. Às 11h03, os barcos encontraram-se. Às 11h10, o barco de Sawyer já se movia em direção à base, transportando a rede com o corpo de Rivers a bordo. Esta reconstrução não só confirmou a confissão de Sawyer, como também refutou as suas tentativas iniciais de mitigar a sua culpa. A sequência de eventos mostrou que ele agiu de forma deliberada. O julgamento de Gerald Sawyer começou a 5 de maio de 2020. A acusação baseou o seu caso numa combinação de provas que, em conjunto, excluíam completamente a possibilidade de um acidente. Membros da família de Anthony Rivers, incluindo o seu irmão Michael e a sua mãe, Mary, estavam presentes no tribunal, testemunhando a conclusão de uma busca trágica que se transformou na busca por justiça. A primeira prova material apresentada foi uma faca, encontrada num esconderijo sob o soalho de um armazém, numa base de pesca abandonada. A análise confirmou a presença de micropartículas de tecido e vestígios do ADN de Rivers na lâmina. A segunda prova crucial foi a rede de pesca, na qual os restos mortais foram encontrados. O material da rede correspondia à composição química e à estrutura de um rolo de corda apreendido a Sawyer durante uma busca à sua casa. Em seguida, a acusação exibiu ao tribunal as fotografias do cartão de memória da câmara de Rivers. No ecrã, surgiu o barco a motor de Sawyer junto ao cais da base, poucos minutos antes do desaparecimento do canoísta. Numa das imagens ampliadas, era possível ver o próprio Sawyer. Os procuradores sublinharam que os metadados das fotos e o registro do GPS do barco coincidiam ao minuto. Separadamente, ouviu-se o testemunho de hidrólogos, que explicaram que a cratera onde o caiaque foi encontrado já existia na altura do homicídio.
Isto refutava a versão de Sawyer de que a embarcação tinha sido acidentalmente arrastada para a margem. Os especialistas salientaram que, para entrar na cratera, o barco ou caiaque teria de ter sido fisicamente empurrado num ponto específico. A acusação apresentou também os registros das chamadas telefônicas de Sawyer, que mostravam que, na manhã do dia do desaparecimento, ele se encontrava na área da torre de comunicações mais próxima da base. Ao final do mesmo dia, ele fez várias chamadas para locais com os quais mantinha contactos comerciais ligados a atividades ilegais. Esta informação reforçou o argumento da acusação de que o crime estava ligado a uma tentativa de ocultar essas atividades. Os advogados de Sawyer tentaram contestar a admissibilidade de algumas provas, alegando violações processuais durante as buscas e possíveis falhas no armazenamento das provas materiais. Insistiram também que a morte de Rivers fora um trágico acidente durante um conflito na água. Contudo, a confissão de Sawyer, feita na presença do seu advogado e gravada em vídeo, na qual descrevia em pormenor o momento do ataque, foi o fator decisivo para o júri. Testemunhas entre os pescadores locais, interrogadas na terceira semana do julgamento, descreveram ter visto o barco de Sawyer no lago no dia do desaparecimento de Rivers. Um deles, Mark Kendrick, testemunhou sob juramento que tinha notado no barco de Sawyer um volume que se assemelhava a uma rede de pesca dobrada com um objeto escuro no interior. Isto confirmava indiretamente que o corpo de Rivers fora transportado do local da colisão nos primeiros minutos após o ataque. A acusação concluiu os seus argumentos, enfatizando que Sawyer agiu de forma calma, metódica e com a clara intenção de ocultar os vestígios do crime e destruir possíveis provas, em particular, a câmara com o cartão de memória, que provavelmente continha imagens das suas ações na base. A 12 de junho de 2020, após 8 horas de deliberação, o júri emitiu um veredito de culpado em todas as acusações: homicídio qualificado, destruição de provas e tráfico ilegal de narcóticos. O juiz sentenciou Gerald Sawyer à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ao proferir a sentença, o juiz observou que a gravidade do crime fora agravada pelo facto de ter sido cometido para encobrir outras atividades ilegais graves. Após o anúncio da sentença, o irmão de Anthony, Michael Rivers, fez uma breve declaração à imprensa, agradecendo o trabalho dos investigadores e lamentando que a câmara nunca tenha sido encontrada e que os últimos momentos da vida de Anthony permaneçam para sempre desconhecidos.